Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de fabricação mecânica, né? Analisando mais uma questão, né? Uma estrutura de questão voltada aí para concurso. E aí a gente tem o seguinte enunciado, né? O engenheiro está planejando o torneamento de uma peça cilíndrica em um torno mecânico. Durante o processo, a taxa de remoção de material é de 0,2 milímetros por passada da ferramenta. Se o diâmetro da peça é de 15 centímetros, né, e deseja-se reduzi-lo para 10 centímetros, quantas passadas da ferramenta serão necessárias? Esse vídeo a gente vai dividir em duas partes. Né? Nesse primeiro aqui a gente vai falar sobre o contexto para entender o que é que se está tratando. Né? Então, primeiro ponto, no caso aqui a gente está falando sobre torneamento. Né? Então, o torneamento é um processo de usinagem, né, o qual a atuação da peça ocorre por meio de revolução. Né? Então você vai ter a peça exatamente girando, né, ali por meio de revolução. Né? E a ferramenta ela vai ficar estacionária, né, no seu momento de ataque, né, no seu momento de corte. Né? Você pode ter o deslocamento linear, né, tanto longitudinal como transversal, mas a peça é que vai girar, causando a aceleração para que se tenha lá a pressão de corte e, obviamente, a remoção do material. Beleza, então esse é o processo base. Aí tem um detalhe importante, né? O objetivo é saber essa questão da quantidade de passadas, né? O que seriam essas passadas que estão sendo ali representadas? Isso nada mais é do que, imagina que aqui a peça, toda vez que a ferramenta ela deslocar em relação à peça, né, ela vai tirar, né, um determinado volume de material. E é exatamente esse deslocamento, realizando essa remoção de material, que é a passada. Né? Ou seja, todo movimento de corte efetivo, ali no comprimento, né, ou no faceamento também, na face, vai ser considerado ali uma passada. Lembrando que no processo de torneamento a gente tem a questão da simetria, né, porque a peça está ali rotacionando. Né? E aí, nesse caso, com a revolução que você tira de um lado, tira do outro também, né? Mas mesmo assim tendo essa relação, né, de corte, né? No caso, o termo correto não seria, né, tirar de um lado e tirar do outro, né? Ou seja, você teria ali uma relação de quadrante. Né? Mas enfim, então todo movimento de corte seria aí essa passada. Beleza, aí o que é que está sendo informado ali na questão? Essa passada ela tem uma profundidade, que é o que está aqui descrito, 2 décimos de milímetro. Né? Então, toda vez que esse movimento de corte foi executado, né, aqui vamos supor que seja a peça, a ferramenta vai ter de penetração em relação à peça 2 décimos. E aí vale até ressaltar o seguinte, né, quando você desloca no torno 2 décimos, né, o deslocamento linear real da ferramenta é de apenas 1 décimo. Mas, quando você vai medir a peça, está sendo retirado ali 2 décimos. Por quê? É 1 décimo de um quadrante e, obviamente, pela simetria, você vai ter 1 décimo do outro quadrante. Então, nesse caso, 1 décimo mais 1 décimo vai dar 2 décimos. Então, é basicamente as máquinas, os tornos, eles já vêm convertidos, né, com esse deslocamento. Se você tiver a oportunidade, puder posicionar um relógio comparador, obviamente com a máquina desativada, na torre porta-ferramenta e deslocar, por exemplo, 2 milímetros no anel graduado, você vai ver que no relógio só vai deslocar 1 milímetro, por causa dessa questão da simetria. Beleza, então essa relação da profundidade de corte vai ser de 2 décimos. Né? Então você vai ter ali 2 décimos, né, ali referente à remoção. Né? Então 1 décimo no quadrante, 1 décimo no outro, beleza? E aí um detalhe importante é que a unidade tem milímetros e o diâmetro está sendo informado como 15 centímetros. Né? Ou seja, a profundidade de corte está muito baixa, né? Ou não vou nem dizer muito baixa, porque aí depende do material, tal, né? Mas, né, normalmente para um diâmetro como esse, 15 centímetros, que é 150 milímetros, teoricamente tem uma taxa de remoção muito baixa. Né? Então é preciso ter essa conversão. Né? 15 centímetros vai equivaler a 150 milímetros. E durante esse processo, já que o material ele vai diminuindo no diâmetro, o diâmetro final ele vai cair de 150 milímetros para 10 centímetros, que é a mesma coisa do que 100 milímetros. Então vai ser uma redução de 150 para 100 milímetros. E essa será a base exatamente para a gente calcular, chegar aí a quantidade de passadas, tá bom? Então no próximo vídeo a gente faz o cálculo referente a essa pergunta, tá bom? Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal, vídeos novos todos os dias, curta, compartilhe, divulgue. Ajuda o nosso canal a se fortalecer. Valeu!